Ilusões e fantasias no momento em que Netuno recupera seu movimento direto. O que significa Netuno direto no signo de Peixes? Será que viveremos a dissolução das miragens e ilusões a partir desse movimento que aconteceu no dia 7 de dezembro ou mergulharemos ainda mais intensamente nas ilusões e fantasias? Vamos conversar um pouco sobre esse movimento hoje. Netuno, na sabedoria grega, na mitologia grega, era Poseidon, o rei dos oceanos, aquele que vem do profundo, das profundezas, das águas muito intensas, de um oceano quase infinito de possibilidades. A sabedoria grega conta que Poseidon queria governar nos mares e na terra, superestimando sua capacidade. E a partir daí, quando percebeu que não dava conta, ele chamou Zeus e entregou o reino da terra para Zeus, permanecendo com apenas o reino dos mares, porque ali era onde ele se dava melhor, Ele tinha um maior domínio sobre o mundo maleável, sensível, subjetivo do reino dos mares. Isso ilustra, e a astrologia traz um pouco disso, desse caráter enganador e ilusório que o próprio Netuno carrega. Não só isso, mas diversas histórias onde ele entra, como uma figura, a princípio, que quer ajudar, que quer resolver muitas das situações e acaba sendo um enganador, como no caso da Guerra de Troia, A princípio ele estava ajudando na construção do muro e se voltou contra os troianos, Se juntou aos espartanos e acabou traindo as pessoas com que ele tinha prometido ajuda. Outras passagens dessas histórias, Ele disputou com a deusa Atena para dar o nome à cidade. E quando perdeu essa disputa, ele inundou a cidade como punição por não ter sido escolhido. Então Netuno tem esse caráter que é que é dual, que às vezes ele tem essa sensibilidade, traz essa consciência, mas também traz o lado enganador, o lado ilusório. É muito comum, já agora no campo da astrologia, que quando a gente embarca na miragem, a gente é seduzido pelo canto da sereia, uma figura mitológica relacionada a Netuno. Por isso a gente sempre precisa se atentar para não embarcar nas fantasias, nas ilusões. Eu sempre falo de Netuno aqui, tendo em vista o que vai acontecer em 2026, principalmente. Mas também para a gente se atentar para esses caráteres ilusórios e enganadores que proliferam todos os dias, Cada vez mais a gente tem relatos de golpes, E os golpes são sempre no sentido de criar uma expectativa ilusória nas pessoas e a partir dali tirar proveito. Em 2026, Netuno vai encontrar com Saturno. Então é por isso, Não só por isso, mas para que a gente consiga também aprender a lidar com as frustrações, com esse caráter do sonho, que é muito gostoso e é necessário que a gente tenha sonho, mas também a gente precisa prestar atenção nas ilusões que esses sonhos podem produzir, Simplesmente sonhar é muito gostoso, Não custa nada, como dizem por aí, mas ficar só nisso pode levar uma alienação da própria realidade. Quando a gente tiver um encontro entre Saturno e Netuno no signo de Áries, que vai acontecer em 2026, já falei bastante, o vídeo tá aqui no canal, temos até que fazer um novo vídeo a respeito, mas se não assistiu, dá uma assistida para entender também do que se trata esse movimento, para onde a gente está indo, o que a gente está enxergando de materialidade que pode impactar muito. Porque essa é uma das consciências, assim como Saturno, Então é importante a gente entender os dois lados. O Netuno no mapa astral, ele pode ser muito positivo, mas também pode ser assim de um caráter muito ilusório, muito enganador. Dependendo dos aspectos que esse planeta recebe no mapa, a pessoa pode embarcar facilmente nas miragens. E qual é o grande lance disso, Tu fica assim, nossa, mas não posso viajar na maionese em um minuto. E não é bem isso. À medida que se embarca nessas ilusões, nessas fantasias, e elas criam uma expectativa tão grande, quando essa expectativa quebra, quando traz de volta
volta à realidade, a dor é muito grande. Então é nesse momento que precisa ser trabalhado. É uma força para transcender as dificuldades. Então no mapa astral fala assim, eu não quero nem saber desse Netuno no meu mapa. Não é bem por aí. Porque vem a sensibilidade, a empatia, o amor incondicional, a imaginação, a capacidade de transcender, de se fundir a algo maior, né? Algo além desse mundo. Então é muito importante trabalhar o Netuno. E se você tem dúvidas sobre a influência do Netuno no seu mapa astral, o link está na descrição, marca a sua consulta para você descobrir os potenciais que esse Netuno pode representar. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver os outros potenciais que podem ser considerados. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela do momento em que Netuno recuperou seu movimento direto. Não estranhe porque a mandala tá para o dia 6 de dezembro, às 8h43 do horário de Brasília, o Netuno aqui com o Szinho vermelho, né, indicando o estacionário, mas ele vai ficar direto no dia 7. E eu separei esse movimento para o dia 7 por conta das diversas influências que teriam ali. Nós já falamos da conjunção entre Plutão e Vênus, dá para ver aqui que a Vênus estava caminhando, né? E também da oposição entre Sol e Júpiter. Então é muito importante considerar o Netuno também nesse, né, aspecto onde teve o auge entre Sol e Júpiter e também o início de um novo ciclo entre Plutão e Vênus. Então é por isso que eu estou fazendo essa leitura para a gente recuperar, né, o entendimento aí sobre o Netuno. E como eu falei lá no início, a importância principal por conta de 2026. O Netuno já aqui a 27 graus, então a partir de agora termina a revisão e ele segue recuperando o seu movimento direto e tocando mais uma vez nos graus ali que ele retrocedeu, do grau 29 até o grau 27, né? Que é onde foi iniciada a retrogradação. Então ele vai passar pela última vez tocando esses pontos e aí o principal efeito é o da cristalização. Ele passou uma vez, é uma faixa muito pequena, né? Porque é um planeta muito lento. Ele passou a primeira vez, vai passar pela segunda, causando esse efeito. Então a dissolução, a frustração pode ser ativada a partir de agora. Então vale a pena considerar, porque não só a gente tem essas outras forças, né? A necessidade de purgar com o Plutão e a Vênus o tema dos relacionamentos, de ter uma clareza sobre o otimismo, sobre a fé, sobre a capacidade de crescimento e expansão a partir do Júpiter, que tudo isso está envolvido. Um caráter ilusório pode colocar tudo isso a perder, por isso que vale a pena se atentar nesse momento, né? Mesmo que esse vídeo esteja sendo postado depois, mas os efeitos continuam, tendem a reverberar a partir de agora. É preciso atentar do que se tratou essa revisão. É um transpessoal, muitas vezes é difícil a gente perceber esses efeitos no dia a dia, né, na nossa vida, no micro, né, no individual, mas é necessário que a gente principalmente se atente para como lida com as ilusões. Será que a gente se engana facilmente? Será que a gente embarca facilmente nas miragens e acaba quebrando a cara? São potenciais que a gente precisa considerar. E o ascendente caiu a 18 graus de Câncer, pedindo que a gente tenha empatia, que a gente tenha sensibilidade até para perceber isso. Incorpore isso, né? A gente já está falando de Netuno, que é da maior sensibilidade, do invisível, do inconsciente coletivo, mas aqui também a gente precisa proteger. Proteger o quê? Proteger a nós mesmos dos dissabores, das frustrações. E como que a gente faz isso? Usando a capacidade de sensibilidade de uma maneira mais madura, né? Não embarcando em qualquer miragem, não se deixando iludir por qualquer coisa, porque aí muitas vezes está o risco da gente se perder no meio de todos esses movimentos que aconteceram no dia 7 e continuam reverberando, vou lembrar mais uma vez. Então é preciso se atentar para as ilusões, para as miragens, para não embarcar nisso. É muito importante não embarcar nas ilusões. Usar o mundo dos sonhos, da fantasia de forma positiva. O meio do céu caiu a 0 graus de
touro, né? Então é muito interessante porque pede exatamente isso, que a gente mantenha o pé na realidade, atue na vida pública, carreira e profissão de forma prática e objetiva para alcançar as nossas metas, os nossos sonhos. Muitas vezes o simples fato de sonhar não é o suficiente, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pôr a mão na massa e fazer a coisa acontecer. E isso vai ser feito a partir da objetividade, da resiliência e da persistência do signo de touro. E é isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para a gente aproveitar esses potenciais. Para a gente entender a importância desse processo de Netuno que a gente está vivenciando, é preciso se atentar para os sinais. Muitas vezes a gente quer fugir desse resultado, muitas vezes a gente não quer enxergar as próprias ilusões. Porque, gente, é muito mais gostoso estar no mundo da fantasia, né? Lá nada acontece, né? Exceto quando a gente quebra a cara. Por isso, muitas vezes a gente busca as fugas. A fuga de diversas formas em substâncias, mas também na rotina das pessoas que não querem olhar para a vida em si e tomar alguma atitude ali para, muitas vezes, redirecionar o caminho. Então é preciso se atentar. Um dos indícios é você evita olhar para a sua própria realidade, porque você sente medo, porque você sente uma dor, né? Muitas vezes é necessário buscar ajuda, sempre falo isso. Não é porque esse canal é de astrologia que a gente ignora o fato de que é muito necessário fazer terapia, ter as ferramentas corretas, né? Buscar ajuda. Muita gente passa por situações difíceis, desafiadoras por não buscar ajuda. O principal de tudo é, se tá numa situação de você muitas vezes não consegue encarar a própria realidade, porque é dura, né, de Saturno, é concreta, é meio que uma porrada mesmo. É necessário buscar ajuda. Se a expectativa é tirada muito de proporção, então você sente que tudo aquilo vai dar certo ali num passe de mágica, ao mesmo tempo o esforço não está na mesma medida, a situação da vida também não ajuda, então a pessoa tá achando ali que vai ficar rica, mas ela não compra nem o bilhete da loteria. Não é que eu acredite que alguém vai ficar rico com a loteria. Pelo menos se ela tem esse sonho, se ela tem essa pretensão, ela pelo menos tinha que comprar o bilhete e jogar. Então quando ela não compra esse bilhete, por medo de perder essa ilusão, muitas vezes é onde está ali, né, a grande névoa, a nebulosidade de Netuno, e isso pode ser prejudicial. Então as reações emocionais, né, desproporcional àquela grande ansiedade, aquela grande expectativa, pode ser indício que você está embarcando numa miragem, que você está se iludindo com a situação. E aí o risco lá na frente é de quebrar a cara e sofrer ainda mais com as frustrações. Uma outra forma de ver isso é que as pessoas muitas vezes estão te contando ali, tem uma percepção diferente de onde você está arrumando, né? Falando, não, você está ali, eu não vejo nada disso que você está falando. Tem esse retorno, mas a pessoa decide ignorar. Isso é muito difundido hoje na internet, que fala que você tem que ignorar todo mundo e ouvir só você mesmo para chegar no resultado. Isso muitas vezes é algo delicado porque pode sim conduzir a uma ilusão. Se você está caminhando para o precipício, né, tomando decisões cada vez mais erradas e as pessoas à sua volta estão te avisando e você ignora porque você não quer lidar com a realidade ou porque você comprou a ideia de que para moldar a sua realidade você precisa acreditar no seu sonho, acreditar nessa percepção ilusória, é uma grande chance ali de no final ter uma frustração. Então vale a pena se atentar, porque isso também são sinais, né? É uma pessoa também que não larga aquilo que ela acredita, por mais que as evidências da própria realidade mostrem o contrário. Então às vezes eu quero fazer as coisas, mas a vida está me mostrando que não é por aí, ou não tem a menor condição de ser isso, eu acabo entrando numa bolha, me alienando, porque o movimento de colocar o pé no chão dói tanto que eu prefiro evitar. Então aí vai buscando fuga atrás de fuga, quando vê já não é, já se tornou ainda um emaranhado mais complexo de desatar para poder voltar à própria realidade e a partir dali buscar soluções. Então não é que a gente não possa ou não deva sonhar ou acreditar nos nossos sonhos, mas os sonhos
como o próprio Netuno sugere, são de muita sensibilidade, mas também são uma faca de dois gumes, né? É como se a gente andasse ali no fio da navalha. E se a gente escorregar um pouquinho para o outro lado, a gente se perde nesse horizonte, né? Nesse entorpecimento que é prazeroso, que é gostoso, gerando aquela expectativa, mas quando a gente volta para a realidade, o que a vida sempre tenta fazer, há um choque doloroso e a frustração quase quebra, né, muitas vezes a vontade de realizar algo. Então se encontra muitas pessoas que não querem mais tentar nada diferente porque elas se iludiram tanto e quando voltaram para a realidade foi algo de muita dor e elas não querem, né? É da natureza humana tentar evitar as dores, afinal de contas. Então vale muito a pena a gente se atentar para isso nas nossas vidas e principalmente no coletivo, que a gente está, lembrando mais uma vez, caminhando para 2026, onde a gente pode já dizer que haverá uma frustração coletiva, porque nós vamos ser defrontados mais uma vez com a energia rígida de Saturno. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros do canal, onde os vídeos agora saem de forma antecipada para quem é membro. Custa menos que um cafezinho, R$ 4,99, mas é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like, ajudando a crescer a comunidade, que ajuda também no trabalho de toda forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.